nós podemos ser submissa, né, e ao mesmo tempo não perder o nosso valor? Como que a gente pode fazer isso como mulher cristã? Então, uma das coisas que atrapalha e que influencia a mulher é o que o mundo diz a respeito, que as pessoas que não têm o conhecimento da palavra vai enxergar, né? Então esta mulher, ela tem que observar o que a palavra de Deus diz em todo tempo, porque sempre vai ter alguém de fora que vai apontar, ou Sim. até mesmo pessoas que conhecem a palavra, que eu conheço muitas mulheres que são cristãs, têm um marido cristão, mas não se comporta de acordo hierarquicamente, né? E aí sai um pouco do plumo aí da submissão. Ordena, manda, decide. Isso a longo prazo é prejudicial. Então a mulher, nesse sentido, ela tem que olhar sempre para a palavra de Deus. Não tem como a gente falar assim, você vai se posicionar dessa forma, você vai se posicionar assim, se não tiver o respaldo na palavra. Sim. Né? Fechar os ouvidos para as vozes externas, Sim. para as vozes das dúvidas, para as vozes das acusações, para a voz das emoções feridas e olhar para o que a palavra diz, olhar para que o Espírito Santo fala a respeito dela dentro da submissão. Não tem outro caminho, não tem outra receita, não tem. Né? É isso aí. Você mesmo falou que passou por isso, né? Sobre esse processo de submissão, onde você muitas das vezes se sentiu machucada. E foi um processo longo para você aprender, para você se adaptar àquilo que realmente a Bíblia diz, porque todos nós estamos em crescimento, né? Em sentido espiritual, enfim. Mas a gente muitas das vezes escuta, mas na hora de praticar não é tão fácil assim, né? E aí leva um tempo para você poder se adaptar àquela realidade, poder entender que não é assim, poder entender que o mundo não é o que prega a verdade, sim o que a Bíblia diz, por mais difícil que seja para nós. Foi difícil para você, de acordo com a experiência que você teve, como que você viveu, como que foi isso? Foi difícil para mim, porque é uma mudança cultural também, né? Crenças, né? Nós hoje, como mulher, nós não somos o que somos hoje por causa de nós mesmos. Sim. Nós somos porque nós herdamos, nós aprendemos. Antes de nós veio alguém. Veio a nossa mãe, veio o nosso pai, veio a nossa avó, veio a bisavó, veio a tataravó. Então tudo isso é o que nos formou hoje. Então nós herdamos tudo isso, né? Então, para você ter essa transformação, teve que ter uma mudança de conceito, uma mudança cultural, uma mudança de tudo aquilo que eu ouvi da minha infância, uma cura, né, que isso é muito importante, a cura da alma, né, de rejeição, né, todas essas coisas, feridas que não eram nem minhas, que era da minha mãe, né, então houve um processo de cura. E nem sempre, né, durante muitos anos do meu casamento, eu me comportava errado, principalmente porque eu não tive pai. Né, meu pai faleceu, minha mãe estava grávida de mim de 3 meses. Era uma gestação que ela não planejou, então teve aí todo um processo de rejeição, de tristeza, de luto da minha mãe pela morte do meu pai. E cientificamente comprovado, né, o primeiro contato, as primeiras informações que a criança recebe são as emoções da mãe, quando ele ainda está, né, ali na barriga sendo gerado. E aquelas informações, ela vai ficar no subconsciente. Sim. Só que vai determinar o longo da vida daquela pessoa. Se o quanto antes ela identificar, ok, eu tenho um problema nessa área, eu preciso de uma cura, né? Ela precisa buscar cura em Deus, para que aquilo dali então seja finalizado e que ela possa então se desenvolver, porque isso atrapalha muito. Qual foi o meu problema dentro desse quadro no meu casamento? Primeiro que eu não aceitava que meu esposo mandava em mim, olha só, né? Quando ele falava pra mim, isso tá errado, não faz isso, eu não quero isso, eu rapidamente levantava meu tupete, né? E falava assim, pera lá. Peraí. Que negócio é esse? Eu não tive pai pra mandar em mim, você acha que você vai mandar? Então aquele orgulho, né? A tal da Eva manifestava dentro. Né? Então eu sofri bastante. Eu tive que aprender, não foi com instruções, não, foi realmente com relacionamento com o Espírito Santo. Sim. Quando eu vi que desse jeito não deu certo, eu parti para outra forma. Eu falei, eu vou ter que fazer desse outro jeito, porque desse jeito aqui meu casamento está acabando. Até porque o meu esposo, como líder, ele é uma pessoa assim muito de liderança. Toda pessoa que tem identidade de líder é autoritário, né? E aí nessa época ele exerceu autoritarismo.
Então era mais difícil. Você sabe que uma das coisas que você está comentando agora me vem uma pergunta à cabeça, né? Por exemplo, você viu que o seu casamento estava acabando e mudou de atitude. Quanto vale o seu casamento para você? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Porque, tipo assim, muitas das vezes a gente olha para nós mesmo e quer continuar naquela velha atitude, naquela velha mania de fazer do jeito que você acha que é e falar toda a verdade, expor tudo que tem dentro e achar que você é dona da razão. E perder aquilo que tem mais de precioso, porque não é um casamento, não é a pessoa que você ama, é o casamento que Deus santificou na sua vida. Então, quanto vale o seu casamento? Será que vale? Por exemplo, eu lembro de Esther, que ela colocou a sua própria vida em risco para salvar uma nação. Ela teve que decidir teve que tomar essa atitude para tomar essa decisão, para ter aquele movimento todo, né, para poder livrar o povo dela. E nós? Né? Quanto vale a nossa atitude para salvar o nosso casamento? E a gente não está falando aqui de uma mulher que sofre agressão física, tá? A gente está falando de problemas comuns de personalidades, nós estamos falando às vezes de uma pessoa que tem problema com bebida, a gente não está falando no problema quando a pessoa coloca a vida dela em risco, tá? Esse é um outro assunto que pode surgir numa outra hora e a gente pode estar conversando um pouquinho mais sobre isso, né, Gi? Que é diferente, né? Você lidar com uma personalidade forte, fazer o seu casamento durar porque ambos têm a personalidade forte, ou de uma agressão, de outra coisa. É um assunto bem amplo, né? E a gente pode falar sobre isso, mas não é o que a gente está comentando aqui. Exato. E você, por exemplo, acha que até quando uma mulher tem que lutar para fazer o casamento dar certo?